Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da parte de cima da tabela, trazendo os próximos jogos ali do Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, os times que estão ali na parte de cima. Data FIFA, né? Então temos poucos vídeos falando mais da seleção brasileira, mas ainda assim a gente ainda tem uns vídeos separados aí pra gente deixar pra estar soltando aqui hoje, amanhã, pra vocês estarem aí assistindo, pra vocês não ficarem sem conteúdo. Fortaleza aqui já anunciou a primeira contratação para 2025, que foi o volante Paul Fernandes do Boca Juniors. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. De uma semana que tem muito mais enfoque na nossa seleção brasileira, mas cujo mercado da bola está sendo finalizado. Vamos também começar a entender como é que será o trabalho das equipes brasileiras neste período pós-data FIFA, enfim, imaginando o presente com a seleção brasileira e o futuro das equipes do futebol daqui. E eu estou sempre muito bem acompanhado com ele, que é o titular da mesa. Hoje estou substituindo o querido Tomás Rafael, que está se recuperando de uma gripe. Tomás em breve já vai estar aqui de volta com a gente. Tenho a honra de estar ao lado de Júlio Gomes. Júlio, uma honra estar contigo, amigo. Beleza, Ivanzito. Um grande abraço para você, é um prazer tê-lo aqui. Melhoras para o nosso Tomás Rafael, que logo estará com a gente, está na audiência. Me prometeu que ia estar na audiência, hein? Ah, sim, hoje tem que estar. Tem que estar, tomou uns remédios lá e tal, e está na audiência. Grande abraço para o Tomás, melhoras para ele. E um abraço para você que está em casa acompanhando depois do jogo. Jogos de Série B hoje a gente vai ver, né, no nosso programa, ao longo do segundo bloco. Classificação e tal. Mas é uma semana diferente, é uma semana de pouco futebol, pelo menos nesse começo da semana, ali a partir da quinta, da sexta-feira, começam os jogos de seleções, as seleções europeias de volta a campo com a tal da Nations League, que cada vez aperta mais a chance de seleções sul-americanas jogarem com as europeias, porque mudaram o regulamento, a gente vai explicar tudo isso amanhã. Mudaram o regulamento e agora é que eles jogam mais ainda entre eles, e claro, as eliminatórias sul-americanas da Copa com a seleção brasileira aí um pouco pendurada, ainda que tenha vaga para todo mundo, né? Jogam 10, entram 11. Tá fácil, né? Todo mundo fala, não, o Brasil tem que ganhar sexta-feira do Paraguai. A Venezuela vai para Copa. Exato, tem que ganhar pelo no mútil, dá para avançar com tranquilidade. O Júlio lembrava bem de Série B, daqui a pouquinho a gente vai falar, porque o Santos já é o terceiro colocado, hein? Vai viver num momento delicado, já chegou a ter nomes envolvidos numa possível contratação para assumir o comando técnico do Santos, enfim, tudo isso a gente vai falar da Série B daqui a pouquinho, mas a gente começa, meu caro Júlio, falando da janela de transferências, né, que está oficialmente fechada, e a movimentação dos times brasileiros, né, ela foi muito grande, né? Antes disso, nós temos também o indicativo também das datas, né, meu caro Júlio Gomes? A gente podemos com o mercado, né? Que a gente. Vamos lá, então. Vamos ver a sequência. Isso, vamos com as datas FIFA, né? Exato, as datas FIFA, daqui a pouquinho a gente fala do mercado da bola. A gente está numa data FIFA. Isso. E quando os times voltarem, eles farão ali 3 semanas de jogos para outra parada, próxima data FIFA. E a brincadeira aqui é ver o que vai acontecer com os 4 favoritos a título do Campeonato Brasileiro, ali Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Não sei se a gente vai ter todos na tela, Luquinhas. Vamos por partes, o Luquinhas me destaca. Vamos por partes, vamos primeiro analisar equipe por equipe. Daqui a pouquinho eu falo do mercado, acabei sendo traído pelo TP. Vamos lá então. O Palmeiras, né, Júlio? A gente até comentava fora do ar. Como briga em uma frente só, é o que tem menos jogos neste período de 3 semanas. Então, todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro, em casa contra o Criciúma, fora contra o Vasco, em casa contra o Galo e fora contra o Bragantino. Além desse espaço mais curto de jogos nesse período, me parecem adversários que são ganháveis ou tem uma agenda um pouco mais tranquila a equipe do Palmeiras? Essa é a grande questão, né? O Botafogo tem 50 pontos, o Fortaleza 48, o Palmeiras 47, o Flamengo 44. E o Fortaleza e o Flamengo têm um jogo a menos. Então a diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 3 pontos. Sim. Mas pode ser de 4 para o Fortaleza, se o Fortaleza ganhar um jogo a menos, e esse jogo a menos a gente vai ver que ele vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho. A questão aqui é o Palmeiras, como perseguidor, ele
tem uma tabela bem interessante. Dá para imaginar que vai chegar nessa data FIFA, por exemplo, para a próxima, já como um grande candidato, até como líder do Campeonato Brasileiro? Pode acontecer, porque em 3 semanas, o Palmeiras vai fazer essas 4 partidas que estão na tua tela. E daqui a pouco a gente vai ver que o Botafogo vai jogar 6 vezes, que olha aí, o Botafogo, o Flamengo vai jogar 7 vezes e o Fortaleza vai jogar 7 vezes. Se a gente olhar para esses 4 adversários do Palmeiras, um a cada semana inteira livre para treinar, recuperar machucado, a gente passa, o calendário do brasileiro, ele não é só mal organizado, e é isso que a gente vai mostrar agora. Ele não é só mal organizado na questão de, tira estadual, resolve tudo. Mesmo com estadual, ele poderia ser feito de uma maneira em que os clubes sofressem menos. Ele é feito de uma maneira em que você tem pedaços ali, 2 meses. No ano passado foi agosto, esse ano por causa da Copa América foi mais agora, foi agosto também muito pesado, mas junho muito pesado. Você tem alguns pedaços do calendário em que os times jogam toda semana jogos importantes. Você poderia espaçar muito mais a Copa do Brasil. Você poderia empurrar a Copa do Brasil, por exemplo, para o final do ano, quando só sobram na Libertadores os finalistas. Você não coloca a Copa do Brasil, a hora decisiva da Copa do Brasil, quando está todo mundo jogando oitavas e quartas de Libertadores. Você poderia espalhar isso melhor. Então, qual é a situação do calendário? Agora, para os times que vão sendo eliminados, ele vai ficando um calendário mais tranquilo até que os europeus. Porque os europeus ainda têm, vira e mexe jogo de meio de semana. E aqui não, o Palmeiras vai ser só fim de semana. Criciúma em casa, Vasco fora, Galo em casa, Bragantino fora. Nesse momento, eu vejo problemas no jogo do Vasco, porque o Vasco está muito forte em casa e está bem no campeonato. O Vasco cresceu no campeonato. E aí, por exemplo, quando a gente pega esse comparativo do Palmeiras com o Botafogo, né? Júlio, você falava do Palmeiras, só deixa eu ilustrar até com o Botafogo para a gente fazer um comparativo já entre os dois. O Botafogo, ele tem, além do Brasileiro, além dos 4 jogos do Brasileiro, a segunda disputa que o Botafogo tem, que é a Libertadores. Então, em casa contra o Corinthians, aí joga pela Libertadores o jogo de ida no Newton Santos contra o São Paulo, aí volta ao Brasileiro para jogar no dia 21 fora de casa com o Fluminense. Isso é importante. Sem viajar. Então são 3 jogos sem viajar. Exato. Corinthians, São Paulo e Fluminense no Rio de Janeiro. E um clássico contra uma equipe que também, aliás, os 2 duelos do Brasileiro são contra equipes que lutam contra os... Aliás, 3 desses duelos, né? Porque além, depois do jogo de volta, já no Morumbis, contra o São Paulo, volta a jogar em casa, ou seja, viaja muito pouco nessa conexão contra a equipe do Grêmio e fora de casa contra o Atlético. Quer falar um pouquinho do Botafogo ou a gente já... Não, é importante esse comparativo, porque se a gente olhar para as tabelas de Botafogo e Palmeiras, Botafogo 3 pontos na frente, o primeiro jogo deles na volta da data FIFA é muito parecido, os 2 jogam em casa contra times que lutam para não cair. O Botafogo contra o Corinthians, o Palmeiras contra o Criciúma. Times que vão tentar arrancar 1 ponto. Sim. Essa é a ideia. E aí, o Botafogo tem contra o Fluminense, um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que é muito parecido com o que o Palmeiras tem contra o Vasco em São Januário. Por causa do Botafogo, nenhuma viagem, por causa do Palmeiras, viagem curta, mas estádio cheio no caso do Fluminense, estádio cheio no caso do Vasco, e se o Vasco está melhor na tabela do que o Fluminense, a fase é parecida, o Fluminense também cresceu. Então são 2 jogos parecidos aí, difíceis, e também parecidos os jogos subsequentes, porque aí o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro em casa e o Botafogo com o Grêmio em casa, os 2 times estão mal. Os 2 são jogos de vitória. Então são tabelas parecidas. O que muda aí? Muda o fato do Botafogo ter 2 jogos contra o São Paulo. E isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Você vai enfrentar, o Botafogo vai fazer 2 batalhas contra o São Paulo. Então ele vai poupar jogadores contra o Fluminense. Que é o mais provável, vendo a tabela. Ou ele não vai poupar ninguém. Porque está vindo da data FIFA. E aí teria os jogadores descansados. Uma sequência grande aí contra Corinthians, São Paulo, Fluminense, São Paulo. E aí depois, quando chegar lá contra o Grêmio, vê o que faz. Pode ser. Até porque a única viagem mais longa que ele faz nessa questão, saindo desse trecho, Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo, jogo de volta, é o Grêmio. Então você tem esses 4 jogos que o São Paulo, né? O Grêmio é verdade. Joga ele só faz uma viagem para São Paulo aqui para jogar no Morumbi. E a viagem do Rio para Curitiba contra o Atlético, com todo respeito, também não é uma viagem muito longa. É a última da lista. E aí temos uma nova data FIFA, uma nova parada, né? Por isso que é esse recorte aqui. Então, é muito interessante saber como que o Botafogo vai fazer essa gestão de elenco, se é que ele vai fazer. Né? Porque ele teve uma sequência ali em que ele jogou contra Flamengo no Brasileiro e os jogos contra o Palmeiras na Libertadores sem poupar ninguém. Sim.
E eu acho bem capaz que o Botafogo jogue contra Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo, sem poupar ninguém, e depois ele vê ali contra o Grêmio o que ele pode fazer. É bem interessante ver como o Palmeiras vai ter uma semana mais livre e o Botafogo vai ter essa espécie de dilema, além de jogos muito duros contra o São Paulo. Mas se a gente olhar agora para Fortaleza e Flamengo... que até o que a gente ia destacar, porque são agendas maiores. Ainda. Exatamente, são agendas de 7 jogos. Vamos voltar então na tela com o Flamengo e com o Fortaleza? Então vamos lá, eu já vou falar os dois numa tacada só. O Flamengo joga em casa pela Copa do Brasil, é aquela história, 3 frentes. Aí você volta da Copa da data FIFA e o Flamengo é quem mais perde jogadores, né? Sim. Ele volta da data FIFA tendo que decidir contra o Bahia. Por sorte não. Teve competência, ganhou a primeira partida fora de casa na ida. Exato. Por isso que eu achava tão perigoso esse confronto contra o Flamengo. O Flamengo estava mal fisicamente, o Bahia em bom momento, mas o Bahia não aproveitou. Sim. E agora o Flamengo joga em casa. Mas aí na sequência... Aí tem o Vasco em casa... Aí depois, os 2 jogos no Rio, né? Aí o terceiro também no Rio, que é contra o Peñarol, o jogo de ida no Maracanã. Aí o primeiro jogo de viagem é para o Rio Grande do Sul, encarando a equipe do Grêmio, já podendo jogar na Arena do Grêmio. E aí você tem o jogo de volta numa viagem Uruguai, que não é tão longa, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, para encarar o Peñarol. Talvez ele não volte para o Rio, eu não sei o que o Flamengo vai fazer, não sei. Porque você está falando de um espaço de 4 dias, seria até meio tolo ele fazer um voo de 5, 6 horas para voltar para o Rio, para depois pegar um voo para o Uruguai, que seria muito longo. Porto Alegre, Rio é um pouco menos que isso, mas eu acho que tem sentido você ficar e já ir para Montevidéu, já se aclimatar à cidade, enfim. Chega um dia depois, né? Por exemplo, termina o jogo dia 22, dia 23, você chega no Uruguai. Dia 25 mesmo, ele é obrigado a estar lá um dia antes, né? Exato. Aí joga com o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileiro, com o Bahia fora pelo Brasileiro. Notem que os 4 jogos do Brasileiro estão aí também, ó, contra Vasco, contra Grêmio, contra Atlético, contra Bahia. E aí, Ivan, eu vejo o Flamengo, claramente ele vai rifar esse jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Então também tem essa, pode ser que os titulares nem vão para Porto Alegre, aí eles vão direto para Montevidéu, depois do Rio de Janeiro, porque eu acho difícil você rifar o jogo contra o Vasco, é um clássico, é muito importante para a torcida. Esse jogo contra o Grêmio fora, então perceba como o Flamengo tem ali contra o Grêmio, e dependendo de como forem os jogos, depois contra o Atlético ou contra o Bahia no Brasileiro, ele tem ali uma possibilidade muito grande de ter que abrir mão desses jogos. Sim. E aí ele vai ficar mais atrás ainda na tabela. Por isso que eu quis fazer essa comparação, para a gente ver como o Palmeiras e mesmo o Botafogo jogando a Libertadores tem uma tabela mais favorável do que a do Flamengo. Sem dúvida. Que tem que ir para Montevidéu, que tem que ir para Salvador. Né? E aí você tem que rifar obrigatoriamente alguns jogos. Né? E tem o mata-mata mais, que é o da Copa do Brasil. Sim. E aí o Fortaleza, ele tem... Que também está vivo, né? Está em 3 frentes. Ele tem a Sul-Americana, em 2 frentes. Ele não tem a Copa do Brasil. Sul-Americana e Brasileiro. Mas ele faz um desses jogos atrasados, esse jogo atrasado que ele tem. Que aí transforma em 7 jogos. Exato. Então o primeiro jogo dele da lista, a gente pode considerar esse o jogo atrasado, por exemplo, que é o jogo contra o Inter, fora de casa. O primeiro jogo da lista é o que vai fazer o Fortaleza assumir ou não a liderança de fato do campeonato. Sim. Ele está 2 pontos atrás do Botafogo. Se ele ganhar do Inter fora de casa, ele assume a liderança. É um jogo duro contra o Inter. Aí, segue lá no Sul, porque o Fortaleza viaja muito mais que ele. Exatamente. Aí tem o Atlético Paranaense, vou voltar a encher a nossa tela para trazer para o amigo com mais tranquilidade, como o Juliano destacou, o jogo extra contra o Inter, e depois também fora de casa, no Paraná, encarando o Atlético dia 14. Aí, os 2 duelos da Sul-Americana, né? Dia 17 joga no Castelão contra o Corinthians, aí nesse entre datas tem o jogo também em casa contra o Bahia, recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e aí 3 dias depois vai ter que viajar para São Paulo. Cara, aí sobe é complicado, hein? Sobe para receber o Cuiabá. Nossa, e desce para jogar contra o Grêmio. A distância de voos ela é muito longa nesse espaço de 3 jogos. É por isso que o Fortaleza é um fenômeno. Sim. Porque o Fortaleza, ele viaja muito mais do que todo mundo. Tá todo mundo chorando aqui no Rio, em São Paulo? Porque o calendário. O Fortaleza, além de ter jogado mais jogos do que todo mundo, porque ele chegou na final do estadual, ele chegou na final da Copa do Nordeste, ele jogou todos os jogos possíveis até agora na temporada. Além de ter jogado mais do que todo mundo, mais do que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Botafogo, ele viaja muito mais. Sim. As distâncias são enormes. Então, para mim, a chave do Fortaleza é entender o que ele vai fazer na Sul-Americana.
Porque se a gente olhar na sequência, ele tem 2 jogos em casa contra Corinthians e contra Bahia. Tranquilos. E ele pode jogar em casa contra o Corinthians na Sul-Americana, com força máxima, 50 mil pessoas no Castelão, tá tudo certo. Mas aí, dependendo do resultado da ida, dependendo do que acontecer na ida, ele tem sim que negociar o jogo de volta. Até porque o Corinthians está jogando com o time reserva sul-americano. Sim. Então vai que o Fortaleza, sei lá, mete 3-0 no time reserva do Corinthians no jogo da ida. Ele pode muito bem negociar em Itaquera e segurar alguns jogadores, que é para nem viajarem para São Paulo e já estarem lá em Fortaleza para o jogo contra o Cuiabá. Sim. Então, essa negociação de calendário para o Fortaleza, entre datas FIFAs, do Fortaleza e do Flamengo, ela é muito mais delicada do que para o Palmeiras e para o Botafogo. E é por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro ele está se desenhando por uma disputa entre Palmeiras e Botafogo. Esse pedaço da tabela que a gente viu, daqui a pouco a gente vê de novo, esse pedaço da tabela, ele pode bagunçar, o campeonato ele é aberto, os jogos são difíceis de serem previstos, os resultados, mas ele pode sim indicar um caminho de campeonato. Ó, o Flamengo passou do Bahia, passou do Peñarol e teve que negociar jogo e ficou 6, 7 pontos atrás do Brasileiro. Fortaleza passou do reserva do Corinthians na Sul-Americana, mas acabou perdendo ponto no Brasileiro, ficou para trás. Ou o contrário, segue na mesma toada no Brasileiro. A gente vai conseguir, quando a gente chegar na próxima pausa da data FIFA, depois do jogo aqui de outubro, nessa semana livre que a gente está tendo, a gente vai olhar para o campeonato e vai falar, ele já está mais decantado aqui, ele está mais desenhado. Vai ser entre esses, vai ser entre aqueles. Tem um ponto, Júlio, vamos voltar com a tela, que aí eu queria ver o que a gente pode fazer de análise de pontos antecipados, o que a gente pode ver do total de pontos que essas equipes vão fazer. No Brasileiro? Exato. Quando eu falo, por exemplo, do Palmeiras, não sei se você vai concordar, não acharia impossível que o Palmeiras fizesse 10 ou 8 pontos. Não, 10 eu acho. 10 pontos eu acho mais possível. 10 ou 12. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Criciúma, do Galo e do Bragantino. Sim, eu acho que o jogo mais complicado é contra o Vasco, sim. Aí se você fala de 10 pontos, 10 pontos aí, você está falando de o Palmeiras com 57. Vamos lembrar desse dado, você que nos acompanha, tá? 57 pontos o Palmeiras. Aí o Botafogo... 29 jogos, né? Faltariam 9 para acabar. Isso. Tá? O Botafogo, eu já acho que tem uma sequência de jogos mais complicadas, porque é aquilo. Encara os 3 que lutam contra o rebaixamento. Isso pode ser a sua cruz ou pode ser a sua espada. Você pode ter um momento muito positivo de conseguir aproveitar o momento delicado e tirar 9 pontos dos 3, ou você perder ali, não perder o jogo, mas empatar, por exemplo. Para o Corinthians, seria maravilhoso um empate contra a equipe do Botafogo jogando fora de casa. Eu diria que 8 ou 9 aí para o Botafogo. Eu também, pelo que eu vejo, 8 pontos, acho que ele estaria bem possível. Corinthians, acho que ganha do Grêmio. E aí, contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, ele pode ganhar uma ou pode empatar as duas. Eu acho mais ou menos pro Atlético Paranaense hoje, o Botafogo ganharia. Em 5 de outubro, não sei se o Atlético vai ter dado uma melhorada, não sei o que ele vai ter feito contra o Racing também na Sul-Americana, que é a prioridade do Atlético. Exato. Mas vamos dar 9 pontos para o Barcelona. 9? Barcelona, Botafogo. 59. 59. Palmeiras estaria com 57. Já cairia de 3, um pontinho já sai daí, então vai para 2. Eu acho que vai acabar a sequência eles separados por 1 ou 2 pontos. 1 ou 2 pontos. Aí você pega, por exemplo, Flamengo. Meu Flamengo. Vasco. Acho que o Flamengo vai avançar nas 2 eliminatórias, tá? Também acho. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Cara, com mas vai sofrer contra o Peñarol. Com o Peñarol, acho que não tenho minhas dúvidas. Não, tem jogo. Tem jogo e um jogo muito parelho. Mas vamos lembrar que essa data FIFA vai ajudar o Flamengo. Sim. É uma recuperação. O Pedro acabou de voltar de lesão, já fez um jogo, já vai estar mais inteiro, está treinando com a seleção. Gabigol estava lá cantando com rap, parece que a coxa já está legal também, então pode estar à disposição. Mas eu vejo assim, Flamengo em casa, um clássico contra o Vasco. Jogo fora contra o Grêmio necessitado de pontos, em um jogo em que possivelmente o Flamengo vai mandar o time reserva. Sim. Em casa contra o Atlético Paranaense, fora contra o Bahia. Eu acho que o Flamengo vai fazer 5 ou 6 pontos aí. Cara, 49 pontos. Se ele fizer 6, fica praticamente ele vai pra 50, fora da disputa. Só se fizer 6, aí ele vai para 50, e a gente tá falando do Palmeiras 57 e Botafogo 58 ou 59. E o Flamengo ainda com um jogo a menos, mas teoricamente vivo nas eliminatórias. Pode ser uma sequência que tire o Flamengo do Brasileiro, essa sequência. E aí, como você começou a falar, e o equilíbrio de Palmeiras e Botafogo. Vamos ver o Fortaleza, até para fechar então esse quarteto. Internacional fora, jogo complicado. Complicado porque o Inter melhorou.
O Atlético Paranaense, mesmo no mau momento fora, mas acho que é um jogo ganhável. Mas aí o Atlético vai botar time em reserva. Que aí é o que você falou do duelo contra o Racing. Aí, com o Bahia. Contra o Bahia, aquilo que você falou, como que o jogo no Castelão vai condicionar. É um jogo que dá para imaginar um empate aí? Dá para imaginar um empate? O Fortaleza tá são 10 vitórias seguidas no Castelão. Sim, sim. Eu acho que esses jogos contra o Bahia e contra o Cuiabá, a gente tem que conceder 6 pontos pro Fortaleza. Mesmo tendo esses duelos contra o Corinthians? Acho que sim, acho que ele vai priorizar o brasileiro, o Fortaleza. Então dá para tirar aí 6 pontos contra o Inter fora, dá para tirar um pontinho? Fora. Acho que dá para tirar uns 2 pontinhos ali. Fora. Será que o Fortaleza, nesses 3 jogos fora, ele faz 4 pontos, por exemplo? Ganha um, empatar um e perde um? Dá para imaginar 4 pontos. Pode ser. 4 pontos mais 6, 10. O Fortaleza iria para 4, 7, 10. 58 seria o líder ou empatado com o Botafogo. Sanduichado ali entre Botafogo e Palmeiras, mas agora sim com o mesmo número de jogos. Sim. Então, assim, se o Fortaleza fizer o dever fora de casa e fizer o dever em casa e ganhar uma fora de casa, uma contra os gaúchos, contra os times do Sul, né? Uma dessas viagens, ele conseguir uma vitória, ele vai chegar na próxima data FIFA junto com o Botafogo e Palmeiras nessa disputa. E seria interessante a gente ver o Flamengo desgarrado, né? Como é que faz com a Sul-Americana? Para mim é um dilema dos grandes. Porque o Fortaleza, o grande interesse do Fortaleza passa a ser essa competição. Mas a gente está falando de Botafogo 59, Fortaleza 58, Palmeiras 57 e Flamengo 50. Dá para, então, imaginar que a gente possa ter um retrato contigo e com o Tomás na próxima data FIFA de como você falou, Botafogo e Palmeiras e ter um Fortaleza Botafogo aí meio e Palmeiras que mais intruso, fortes, né? um Fortaleza que não está abandonando a disputa e o Flamengo um pouco mais para trás. Eu acho que é bem... Porque mesmo que o Fortaleza empate 2 desses jogos e perca um, os jogos do Sul, ele faria 8 pontos e ele chegaria a 56. Sim. Se a gente imaginar o Botafogo com 59, o Palmeiras com 57, 56 está na vivo. Você está na disputa, tá na briga. mas com a força que Fortaleza tem em casa. Sim. E se tivesse sido eliminado da Sul-Americana pelo Corinthians, mais ainda. Que aí vai sobrar só o brasileiro e ele também vai estar na mesma situação do Palmeiras, talvez do Botafogo, de priorizar totalmente o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, vai ser muito interessante essa janela. Acho que essa janela decide muita coisa e quem tá mais perigando no brasileiro é o Flamengo. Que vai viver o momento mais delicado dentre esses 4 que a gente trouxe. Um fator que também pode ajudar as equipes foram as contratações que algumas... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube do Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí os próximos jogos do Leão do PC. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.